Já imaginou inventar uma mentira tão boba que do nada vira uma bomba pronta para explodir na sua vida? Foi exatamente o que aconteceu com a Alana. Ela só queria desviar a atenção do chefe que fazia seu coração acelerar. Mas quando uma calcinha de renda cai no corredor da empresa, bem na hora em que ele passa, não tem mais como esconder o caos que essa história vai causar. Como lidar com sentimentos que ela nunca teve coragem de admitir, justamente quando tudo está prestes a sair do controle. Fica até o final, porque essa história vai mexer com seus medos, suas certezas e aquela pergunta que ninguém admite em voz alta. Até onde vale a pena ir por um amor que surgiu da forma menos esperada possível? Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal, inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Alana Silva ajeitou os documentos sobre a mesa de vidro pela terceira vez naquela manhã. Tudo precisava estar perfeito antes que Fábio Assunção chegasse para a reunião das 9 horas. Como assistente executiva do CEO da Assunção Investimentos, ela havia transformado a organização impecável em uma arte. Cada relatório alinhado, cada caneta no lugar certo, cada detalhe pensado para facilitar o dia dele. Era assim há 3 anos. Profissional, eficiente, invisível quando necessário. Pelo menos era o que ela tentava ser. O problema é que ser invisível perto de Fábio Assunção era praticamente impossível, principalmente quando ele a observava daquele jeito. Aquele jeito que fazia seu estômago revirar e suas mãos suarem. Aquele jeito que a lembrava constantemente de que havia uma tensão entre eles, que nenhum dos dois ousava nomear. 2 meses atrás, durante um jantar de negócios com investidores japoneses, tudo quase desmoronou. Alana estava ali apenas para fazer anotações, como sempre. Mas, quando o jantar terminou e os investidores se retiraram, Fábio pediu que ela ficasse para tomar uma última taça de vinho. "Você trabalha demais, Alana. Precisa relaxar um pouco", ele havia dito, servindo um cabernet que provavelmente custava mais que seu salário mensal. Eles conversaram sobre amenidades, riram de piadas internas do escritório e então ele perguntou: "Por que uma mulher incrível como você está sempre sozinha?" O pulso de Alana havia acelerado. A forma como ele a observava, a proximidade dele, o cheiro amadeirado do perfume que a deixava tonta. Era óbvio o que aquilo significava. Óbvio demais. E foi exatamente por isso que ela entrou em pânico. "Eu não estou sozinha. Tenho um namorado." As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. "O Lucas. A gente está junto há alguns meses." A decepção no rosto de Fábio foi instantânea, mas ele se recompôs rápido. "Ah, entendo. Que sorte a dele." E foi só isso. O assunto morreu ali, mas a tensão entre eles ficou ainda pior. Desde então, Alana vinha sustentando aquela mentira patética. Inventava histórias sobre finais de semana românticos que nunca aconteceram. "O Lucas me levou para jantar num restaurante italiano incrível no sábado", ela dizia para Carla no cafezinho, sabendo que Fábio estava por perto e poderia ouvir. Ou então, "Passamos o domingo assistindo séries em casa. Foi tão gostoso." Tudo mentira. Tudo fabricado para manter distância do T-Zedos, homem que ela secretamente desejava. "Você é completamente maluca, sabia?" Carla havia dito na semana passada, quando elas estavam sozinhas na Copa. Carla Mendes era sua melhor amiga desde a faculdade e a única pessoa que conhecia toda a verdade. "A gente precisa fazer alguma coisa com essa situação." "Não tem situação nenhuma, Carla. Ele é meu chefe. Seria um erro gigantesco." Erro gigantesco é deixar passar o homem da sua vida porque você tem medo do que vão falar. Mas Alana continuava firme na mentira. Desviava das atenções de Fábio durante as reuniões. Mantinha distância física sempre que possível. Fingia não perceber quando ele ficava observando ela trabalhar através do vidro transparente de sua sala executiva. Só que ultimamente ele estava diferente. Mais distante, mais observador. Havia algo no jeito como Fábio a encarava agora, como se estivesse estudando ela, tentando decifrar um enigma. Às vezes, Alana o pegava com aquele meio sorriso estranho,
como se soubesse de um segredo que ela desconhecia. Bom dia, Alana. A voz grave dele a fez pular. Fábio estava parado na porta, impecável no terno azul marinho, o cabelo perfeitamente penteado para trás. Aqueles olhos escuros fixos nela, com uma intensidade perturbadora. Bom dia, senhora Assunção. Os relatórios da reunião estão prontos. Sempre tão eficiente. Ele entrou na sala, passou por ela tão perto, que Alana sentiu o aroma masculino invadir seus sentidos. Ah, como está o Lucas? Vocês fizeram alguma coisa interessante no fim de semana? Ela engoliu seco. A gente foi ao cinema. Nada demais. Que bom. O sorriso dele era estranho, quase divertido. Que bom que ele está cuidando bem de você. Havia algo errado naquele tom, algo que fez o estômago de Alana se revirar, mas não de um jeito bom. Era como se Fábio estivesse brincando com ela, testando alguma coisa. Mas o quê? Quando ele entrou na sala de reuniões e fechou a porta, Alana se deixou cair na cadeira, a respiração ainda irregular. Seu celular vibrou. Mensagem de Carla. Precisamos conversar. É urgente. O que Alana não sabia é que Carla, cansada de ver a amiga se torturando, havia tomado uma decisão drástica na semana anterior. Durante um happy hour da empresa, ela havia puxado Fábio para um canto e contado toda a verdade sobre o namorado falso, sobre a paixão secreta de Alana, sobre o medo que a impedia de ser feliz. E Fábio, depois do choque inicial, havia agradecido a informação com um sorriso que Carla não conseguiu decifrar. Um sorriso que prometia que as coisas estavam prestes a mudar. A sexta-feira amanheceu diferente. Alana acordou com uma sensação estranha no peito, uma mistura de coragem e desespero que a fez tomar uma decisão impulsiva. Chega de mentiras. Chega de viver com medo. Ela ia confessar tudo para Fábio. Ia contar sobre o namorado falso, sobre seus sentimentos reais, sobre como cada gesto dele a desmontava por dentro. E se ele a rejeitasse? Bem, pelo menos ela teria tentado. Mas primeiro, precisava de coragem. E coragem para Alana significava se sentir poderosa, bonita, desejável. Foi assim que ela se viu entrando numa boutique íntima durante o horário de almoço, com a pulsação acelerada e as palmas das mãos suando. A loja era pequena e elegante, com manequins exibindo peças de renda preta e vermelha. Uma vendedora sorridente se aproximou. Posso ajudar? Eu estou procurando algo especial, algo bonito. Alana sentiu as bochechas queimarem. Algo que me faça sentir confiante. 20 minutos depois, ela saía da boutique com uma sacola discreta na bolsa, contendo um conjunto de lingerie preta que a fez corar só de imaginar usando. A calcinha era de renda delicada com detalhes em cetim. O sutiã combinava perfeitamente, elegante e ousado ao mesmo tempo. Enquanto voltava para o escritório, Alana não conseguia parar de imaginar a cena. Ela chegando no apartamento de Fábio, confessando tudo e talvez, só talvez, tendo coragem de mostrar o que estava por baixo da roupa. Você consegue, Alana. Você consegue fazer isso. Ela repetia mentalmente enquanto entrava no elevador do prédio corporativo. A sacola estava guardada no fundo da bolsa, escondida entre pastas e documentos. Ninguém precisava saber. Era só subir até o 22º andar, voltar para sua mesa e continuar o dia normalmente até ter coragem de executar o plano. O elevador parou no 18º andar. Mais 2 pessoas entraram. Alana ajeitou a bolsa no ombro, sentindo o peso da sacola como se fosse uma bomba prestes a explodir. 20º andar. 21º. A porta se abriu no 22º e ela saiu apressada, de cabeça baixa, pensando em como abordaria Fábio mais tarde. E foi exatamente por isso que não viu quando ele virou a esquina do corredor. O impacto foi inevitável. Alana bateu de frente em algo sólido e quente, e sua bolsa escapou do ombro, caindo no chão de mármore com um baque surdo. Ai, meu Deus, me desculpe, eu não estava olhando... As palavras morreram na garganta quando ela olhou para cima e encontrou os olhos escuros de Fábio Assunção fixos nela. Está tudo bem, Alana. Deixa eu te ajudar. Ele se abaixou para pegar a bolsa no exato momento em que ela fez o mesmo movimento.
E então aconteceu o horror absoluto. A bolsa estava aberta. O conteúdo começou a deslizar para fora. Canetas, batom, o celular, documentos. E então, como em câmera lenta, a maldita sacola da boutique escorregou pelo mármore polido, abrindo-se no processo. A calcinha de renda preta deslizou graciosamente pelo chão. O sutiã a seguiu logo depois. As alças delicadas se espalhando como se estivessem posando para uma fotografia. Alana sentiu o mundo parar. 2 funcionários passavam pelo corredor e olharam para a cena. Uma das secretárias do departamento financeiro cobriu a boca para esconder uma risada. O sangue subiu para a cabeça de Alana tão rápido que ela sentiu as orelhas queimarem. Não, 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 não! Ela se jogou de joelhos, tentando desesperadamente recolher tudo, mas Fábio foi mais rápido. Ele pegou a calcinha preta com uma delicadeza desconcertante, erguendo a peça com 2 dedos, enquanto um sorriso provocante se formava em seus lábios. Seus olhos brilhavam com algo entre diversão e desejo. Isso é para quem, Alana? A voz saiu baixa, carregada de uma intenção que fez o estômago dela revirar. Eu... Ela estava de joelhos no chão, vermelha como um pimentão, sentindo os olhares curiosos dos funcionários que diminuíam o passo para observar a cena. Por favor, me devolve isso. Responde primeiro. Fábio se agachou ao lado dela, tão perto que Alana podia sentir o calor do corpo dele. Para quem você comprou isso? A mente dela gritava, diga a verdade, diga que é para ele, diga que você está cansada de mentir. Mas quando abriu a boca, o pânico falou mais alto. É para o Lucas, é para o meu namorado. Algo mudou no rosto de Fábio. O sorriso provocante ficou mais afiado, quase perigoso. Ele observou os olhos dela por um longo momento, como se estivesse lendo sua alma, e então fez algo completamente inesperado. Guardou a calcinha no bolso interno do terno, junto com o sutiã que havia recolhido do chão. O que você está fazendo? Alana sussurrou horrorizada. Guardando isso para você. Não queremos que mais gente veja, não é? Ele se levantou, estendendo a mão para ajudá-la. Venha, precisamos conversar. Conversar? Agora? Não, depois do expediente. Às 6h30 na sala de reuniões do 23º andar. É urgente. Ele não estava pedindo. Estava ordenando. E havia algo no tom dele, na forma como segurava a mão dela 1 segundo a mais que o necessário, que fez Alana entender que sua vida estava prestes a mudar completamente. Ele soltou a mão dela e se afastou pelo corredor, a postura impecável, como se não estivesse carregando lingerie feminina no bolso do terno de R$3.000. Alana ficou ali parada, ainda tremendo, com a bolsa meio vazia nas mãos e as bochechas ardendo. Aconteceu alguma coisa? A secretária que havia rido se aproximou com falsa preocupação. Não, está tudo bem. Alana juntou o resto das coisas e praticamente correu para sua mesa. O resto do dia foi uma tortura. Ela não conseguia se concentrar em nada. As horas se arrastavam como séculos. Cada vez que olhava para o relógio, apenas 5 minutos haviam passado. E o pior de tudo, Fábio não saiu da sala dele a tarde inteira. Ela podia vê-lo através das divisórias transparentes, trabalhando no computador, falando ao telefone, completamente tranquilo, como se não estivesse carregando a lingerie dela no bolso, como se não tivesse acabado de humilhá-la no corredor. Às 6 horas os funcionários começaram a ir embora. Às 6h15, o andar estava praticamente vazio. Às 6h25, Alana se levantou com as pernas bambas e caminhou até o elevador. O 23º andar era reservado para reuniões executivas. Silencioso, elegante, intimidador. Quando as portas se abriram, Fábio já estava lá, esperando. A sala de reuniões do 23º andar era toda de vidro e aço, com uma vista panorâmica da cidade que começava a se iluminar com o cair da noite. Fábio estava de pé perto da janela, as mãos nos bolsos, observando o horizonte. Quando ouviu os passos de Alana, ele se virou. A expressão dele era séria, determinada, completamente diferente do sorriso provocante de horas atrás. Fecha a porta. A voz saiu firme, sem margem para discussão.
Alana obedeceu com as mãos trêmulas. O clique da fechadura ecoou no silêncio constrangedor. Fábio caminhou até o painel de controle na parede e ativou a privacidade dos vidros. Em segundos, as paredes transparentes ficaram opacas, isolando-os completamente do mundo exterior. Era só eles. 2 agora, ninguém mais. Senta, por favor. Ele apontou para uma das cadeiras estofadas. Prefiro ficar em pé. Alana cruzou os braços, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. O que você quer, Fábio? Fábio? Ele arqueou uma sobrancelha. Desde quando você me chama pelo primeiro nome? Desde que você guardou minha calcinha no bolso do terno e me chamou aqui para essa situação estranha. As bochechas dela queimaram ao mencionar a lingerie. Aliás, pode me devolver? Depois. Fábio se aproximou parando a poucos passos dela. Primeiro a gente precisa ter uma conversa muito honesta e eu vou começar sendo honesto com você. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Eu sei a verdade, Alana. Sei de tudo. A respiração dela falhou. Sabe o quê? Que não existe namorado nenhum. Que o Lucas é uma invenção. Que você mentiu para mim naquela noite, 2 meses atrás, porque entrou em pânico. Cada palavra saía calma, medida, mas carregada de uma intensidade que fez as pernas de Alana fraquejarem. Como você... A voz dela saiu fraca, quase inaudível. A Carla me contou. Semana passada, no happy hour. Ela disse que estava cansada de ver você sofrer, que você criou essa mentira porque tem medo de se envolver comigo. Fábio deu mais um passo na direção dela. É verdade. Alana sentiu o mundo desabar. A humilhação queimou como fogo no peito. Carla tinha contado. Sua melhor amiga havia traído sua confiança e exposto o segredo mais patético e vergonhoso da sua vida. Eu não acredito que ela fez isso. Eu não acredito... Não fica brava com ela. Ela fez isso porque se importa com você. A voz de Fábio ficou mais suave. E porque ela sabia que eu nunca faria o primeiro movimento enquanto achasse que você estava comprometida. Você não entende. Alana sentiu as lágrimas começarem a arder nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Você não entende a posição em que isso me coloca. A humilhação. Então me explica. Me faz entender. Ele estava tão perto agora que ela podia ver os detalhes dourados nos olhos escuros dele. Por que você mentiu? Por que inventou um namorado ao invés de simplesmente dizer não? Porque eu não queria dizer não. A confissão explodiu dela antes que pudesse se conter. Porque eu tinha pavor de dizer sim e estragar tudo. Você não vê? Você é meu chefe, Fábio. Você é o CEO da empresa. Se a gente se envolvesse, eu viraria automaticamente a assistente que dormiu com o chefe para subir na carreira. Todo mundo ia falar. Todo mundo ia me olhar diferente. Ia me desrespeitar. E se desse errado, se a gente terminasse, eu perderia meu emprego, minha reputação, minha carreira inteira. As palavras saíam atropeladas, anos de medo e ansiedade jorrando de uma vez só. Eu trabalhei muito para chegar onde estou. Não posso jogar tudo fora por causa de quê? De mim? A voz dele saiu grave, quase machucada. De nós. Do que isso poderia se tornar. Alana limpou uma lágrima rebelde que escapou. Eu criei o Lucas como último recurso de autopreservação. Pensei que se você achasse que eu estava comprometida, ia desistir, ia esquecer, e a gente podia continuar trabalhando juntos, sem essa tensão horrível. Mas não funcionou. Só piorou tudo. Porque eu continuei te querendo. Continuei pensando em você. Continuei inventando desculpas patéticas para sustentar uma mentira ridícula que só me fez sentir cada vez pior. E a lingerie? Fábio perguntou baixinho. Para quem você realmente comprou aquela lingerie? O silêncio pesou entre eles. Alana podia ouvir o próprio pulso acelerado. Podia sentir o calor dele tão perto. Aquele aroma masculino invadindo seus sentidos, destruindo suas defesas. Para você. Eu comprei pensando em você. Pensei que hoje eu finalmente teria coragem de confessar tudo, de ser honesta, de arriscar. Mas quando você me pegou no corredor, quando aquela calcinha caiu no chão na frente de todo mundo, eu entrei em pânico de novo. Menti outra vez,
igual sempre faço, porque sou covarde. Você não precisa mais ter medo. Fábio ergueu a mão devagar, dando tempo para ela se afastar se quisesse, e tocou o rosto dela com uma delicadeza que a fez estremecer. Eu entendo seus medos, Alana. Entendo porque você se protegeu. Mas você precisa entender uma coisa. Eu não te vejo como a assistente que pode me ajudar a subir. Eu te vejo como a mulher mais incrível que já conheci. Inteligente, dedicada, linda de um jeito que me tira o sono. E eu não consigo parar de pensar em você. Não consigo parar de querer você. Fábio, a voz dela saiu como um sussurro. Eu passei 2 meses tentando te esquecer. 2 meses acreditando que você estava feliz com outro cara. E foi um inferno. Quando a Carla me contou a verdade, eu fiquei furioso que você tinha mentido, mas também aliviado, porque significava que eu ainda tinha uma chance, que a gente ainda tinha uma chance. E se der errado? Alana perguntou, a vulnerabilidade exposta na voz. E se a gente tentar e não funcionar? E se der certo? Ele se aproximou mais, a testa quase encostando na dela. E se for a melhor coisa que já aconteceu com a gente? Alana não soube quem se moveu primeiro. Talvez os dois ao mesmo tempo, como se uma força magnética os puxasse um para o outro. Os lábios dele encontraram os dela num beijo que explodiu 2 meses de tensão contida, 2 meses de desejo reprimido, 2 meses de mentiras e medos e vontades sufocadas. Era desesperado e intenso, mãos entrelaçadas nos cabelos, corpos se pressionando, respirações se misturando. Era tudo que Alana havia imaginado e muito mais. Era a rendição completa. Quando finalmente se separaram para respirar, ambos estavam ofegantes. Fábio apoiou a testa na dela, os olhos fechados, tentando recuperar o controle. A gente não pode fingir mais que isso não existe. Eu sei. Alana segurou o rosto dele entre as mãos. Eu sei, mas ainda estou com medo. Então vamos ter medo juntos. Mas vamos tentar. Ele beijou a testa dela com ternura. Por favor, me deixa tentar. E ali naquela sala de reuniões vazia, com a cidade iluminada lá embaixo, e o mundo inteiro parecendo ter parado só para eles, Alana finalmente disse a verdade que vinha escondendo há tanto tempo. Está bem, vamos tentar. Eles ficaram ali por longos minutos, apenas se abraçando, sentindo o calor um do outro, processando a magnitude do que acabara de acontecer. Mas quando a respiração finalmente se acalmou e a realidade começou a bater na porta, Fábio se afastou suavemente e guiou Alana até as cadeiras. A gente precisa conversar sobre isso, de verdade. Eu sei. Alana se sentou, ainda sentindo os lábios formigarem do beijo. A gente não pode simplesmente fazer isso sem pensar nas consequências. Fábio puxou uma cadeira e sentou na frente dela, pegando as mãos dela entre as dele. Eu não quero que isso seja escondido. Não quero que você se sinta envergonhada, ou que a gente tenha que fingir que não existe nada entre nós. Mas todo mundo vai falar, Fábio. As fofocas vão ser terríveis. Deixa falarem. Ele apertou as mãos dela com firmeza. As pessoas sempre vão falar, não importa o que a gente faça. Mas se a gente fizer isso da forma certa, com maturidade e profissionalismo, elas não vão ter munição real contra nós. A questão é, você está disposta a tentar de verdade? Não nas sombras, não escondido, mas um relacionamento real? Alana respirou fundo. O medo ainda estava lá, pulsando no peito, mas havia algo mais forte agora. Esperança. Estou disposta, mas a gente precisa de regras, limites claros. Concordo completamente. Fábio assentiu, sério. Primeira regra, profissionalismo absoluto no escritório. A gente continua sendo CEO e assistente executiva durante o horário de trabalho. Nada de favoritismos, nada de tratamento especial. Segunda regra, reuniões sempre com portas abertas quando possível. Transparência total com a equipe. A gente não pode dar margem para especulações de que decisões empresariais estão sendo tomadas na cama. Alana sentiu as bochechas esquentarem ao falar isso, mas manteve a seriedade. Terceira regra, honestidade total um com o outro.
Se alguma coisa estiver incomodando, a gente fala imediatamente, sem joguinhos, sem mentiras como essa história do Lucas. Ele sorriu, de leve ao mencionar o namorado falso. Quarta regra: se em algum momento a gente perceber que isso não está funcionando, terminamos como adultos maduros e continuamos trabalhando juntos profissionalmente, sem drama, sem vingança, sem toxicidade. Concordo com todas. Fábio levantou as mãos dela e beijou os nós dos dedos com ternura. E eu adiciono uma quinta regra: a gente mantém discrição até termos certeza de que isso é sólido. Não porque temos vergonha, mas porque precisamos proteger o que estamos construindo antes de expor para o mundo corporativo inteiro. Faz sentido. Alana sorriu pela primeira vez desde que entrara naquela sala. Então é isso? A gente está realmente fazendo isso? Se você quiser, sim. Ele a encarou com uma intensidade que a fez derreter. Alana Silva, você aceita ser minha namorada de verdade? Sem mentiras, sem Lucas fake, sem medos, só você e eu tentando algo real? Ela riu, as lágrimas agora de alívio e felicidade. Aceito, mas me devolve minha calcinha pelo amor de Deus. Fábio soltou uma gargalhada genuína e tirou a lingerie do bolso interno do terno, estendendo para ela com um sorriso maroto. Estava esperando você pedir. Embora eu confesse que gostei de andar o dia inteiro sabendo que estava carregando isso, você é impossível. Alana pegou as peças e guardou rapidamente na bolsa, as bochechas coradas. E você é perfeita. Ele se levantou e a puxou para mais um beijo, esse mais suave, mais doce, selando o acordo entre eles. No fim de semana seguinte, Alana se viu parada na frente do prédio mais luxuoso que já tinha visto na vida. O endereço que Fábio havia mandado por mensagem levava a um condomínio de apartamentos de alto padrão na região mais nobre da cidade. Ela apertou o interfone com o estômago revirado de nervosismo. Alana, a voz dele soou calorosa através do aparelho. Sou eu. Estou achando que vim no endereço errado. Esse lugar é muito chique. É aqui mesmo. 25º andar. Estou te esperando. O elevador era espelhado e silencioso. Alana se olhou no reflexo e tentou acalmar os nervos. Era só um jantar. Eles iam conversar, conhecer um ao outro melhor fora do ambiente de trabalho. Nada demais. Mas quando a porta do apartamento se abriu e Fábio apareceu usando uma camisa social branca, com as mangas dobradas e calça jeans, sorrindo daquele jeito que a fazia esquecer o próprio nome, ela percebeu que estava completamente perdida. Entra. Fica à vontade. Ele a guiou para dentro, e Alana quase esqueceu de respirar. O apartamento era enorme, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade inteira. A decoração era moderna, mas aconchegante, com um sofá imenso de cor cinza que parecia engolir quem sentasse nele. Fábio, isso aqui é... Uau! É grande demais para uma pessoa só, ele admitiu, levando-a até a sala de estar. Às vezes fico aqui sozinho e me sinto meio perdido em todo esse espaço vazio. Eles sentaram no sofá gigante e o que deveria ser um jantar rápido se transformou em horas de conversa. Fábio contou sobre a infância humilde, sobre como seu pai trabalhava 3 empregos para pagar sua faculdade, sobre o dia em que abriu a própria empresa com 23 anos e um empréstimo que mal dava para alugar uma salinha comercial. Alana compartilhou suas histórias também, sobre crescer numa família classe média, sobre a pressão de ser a primeira a se formar na faculdade, sobre seus sonhos de um dia, talvez ter a própria empresa de consultoria. Você seria incrível nisso. Fábio disse sincero. Você tem a visão, a inteligência, a dedicação. Por que nunca tentou? Medo, talvez. Ou talvez porque trabalhar com você sempre pareceu mais importante. Alana percebeu a verdade nas próprias palavras ao dizê-las. Você não precisa escolher, sabe? Pode fazer as duas coisas. Posso te ajudar, te apoiar. Ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Já passava da meia-noite quando Fábio, com cuidado e delicadeza, perguntou: Você quer ficar? Não precisa. Não estou esperando nada. Só queria acordar ao seu lado amanhã, ver como é ter você aqui quando o sol nascer. Alana contemplou aquele homem complexo,
vulnerável, surpreendentemente romântico. Não era só o CEO poderoso que todos viam. Era um homem que tinha medos e sonhos, que havia lutado muito para chegar onde estava, que a encarava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu quero ficar, ela sussurrou. Quero muito ficar. E ali, naquele apartamento imenso que parecia menos vazio agora, Alana percebeu que estava se apaixonando de verdade. Não pela posição dele, não pelo poder ou dinheiro, mas pelo homem por trás de tudo isso. E essa descoberta era ao mesmo tempo aterrorizante e absolutamente maravilhosa. As 3 semanas seguintes foram como viver num sonho. Fábio levava Alana para jantares em restaurantes discretos nos bairros mais afastados, onde ninguém da empresa poderia reconhecê-los. Eles caminhavam de mãos dadas em parques distantes do centro empresarial, roubando beijos entre as árvores como adolescentes apaixonados. Passavam horas ao telefone durante a noite, conversando sobre tudo e sobre nada, rindo de piadas internas que só eles entendiam. No escritório mantinham o profissionalismo combinado, mas era difícil, muito difícil, especialmente quando Fábio a encarava durante uma reunião com aquele brilho nos olhos que dizia claramente o que estava pensando. Ou quando Alana precisava entregar um documento e sentia o calor da proximidade dele, lembrando-se do gosto dos lábios dele, da sensação das mãos dele em seu corpo. Você está radiante, Carla comentou numa quinta-feira à tarde, enquanto tomavam café na copa. O que aconteceu? Conta tudo. Nada demais. Só estou bem. Alana tentou disfarçar, mas o sorriso bobo a entregava. Você está saindo com alguém. Eu conheço esse brilho. Carla estreitou os olhos com desconfiança. Espera, você terminou com o Lucas Fake e finalmente, você e o Fábio. Alana hesitou por um segundo, lembrando da 5ª regra sobre discrição, mas era Carla, sua melhor amiga que havia arriscado tudo para ajudá-la. Ela merecia saber. O sorriso pequeno que surgiu no rosto de Alana foi resposta suficiente. Carla quase gritou de felicidade ali mesmo, mas se controlou apenas apertando o braço da amiga com força. Eu sabia que vocês iam ficar juntos. Na sexta-feira da 3ª semana, Fábio mandou uma mensagem durante o expediente. Jantar no meu apartamento hoje à noite. Vou cozinhar para você. Chega às 8? Alana chegou pontualmente, usando um vestido azul marinho simples, mas elegante. Quando Fábio abriu a porta, ela percebeu que ele estava usando um avental sobre a camisa social, com uma mancha de molho vermelho na lateral. Não ri. Eu estou me esforçando aqui. Você cozinha? Alana entrou, sentindo o cheiro delicioso de alho e ervas vindo da cozinha. Aprendi por necessidade quando saí de casa. Hoje estou fazendo meu especial. Frango ao molho de vinho com batatas rústicas. Ele a beijou suavemente antes de voltar para os fogões. Fica à vontade. Pode escolher o vinho na adega. O jantar foi perfeito. A comida estava surpreendentemente deliciosa. O vinho combinava perfeitamente e a conversa fluía com a facilidade de quem já se conhecia há anos, ao invés de semanas. Mas havia algo diferente no ar naquela noite. Uma tensão deliciosa, uma expectativa não dita que pairava entre eles a cada troca de olhares, a cada toque acidental de mãos. Quando terminaram de comer, Fábio levou Alana para o sofá imenso, colocou uma música suave e a puxou para mais perto. Obrigado por estar aqui, por me dar essa chance, por confiar em mim. Eu que agradeço por não ter desistido quando eu inventei aquela mentira ridícula. Alana sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. Sobre isso, Fábio pegou algo do bolso da calça, a calcinha de renda preta. Eu ainda tenho isso, guardei como lembrança do dia que tudo mudou. As bochechas de Alana esquentaram instantaneamente. Você ficou com ela esse tempo todo? Ficou no bolso do terno durante uma semana até eu perceber. Depois guardei na gaveta da minha mesa. Ele riu baixinho. Toda vez que abria a gaveta e via, lembrava de você vermelha no corredor, tentando esconder. Era engraçado e sexy ao mesmo tempo. Você é terrível. Mas Alana estava rindo também. Então, num momento de coragem, ela segurou a lingerie e sussurrou. Eu nunca usei.
Comprei pensando em você, mas nunca tive coragem de realmente usar. Os olhos de Fábio escureceram com desejo. E agora? Tem coragem agora? A pulsação dela acelerou. Eles já haviam se beijado, se tocado por cima da roupa, compartilhado carícias que os deixavam ofegantes e querendo mais, mas nunca tinham ido além. Era como se ambos estivessem esperando o momento certo, a certeza absoluta de que aquilo era real. Eu tenho. Alana se levantou segurando a lingerie. Onde fica o banheiro? 10 minutos depois, ela voltou usando apenas o conjunto de renda preta sobre a pele. O vestido azul estava dobrado sobre o braço, um escudo frágil para sua coragem. Fábio estava esperando no quarto, a camisa já desabotoada, a expressão intensa quando ela apareceu na porta. Você é a coisa mais linda que já vi na vida. A voz dele saiu grave, carregada de emoção e desejo. O que aconteceu depois foi uma explosão de sensações. Mãos explorando pele quente, beijos desesperados e ternos ao mesmo tempo, sussurros de nomes misturados com gemidos baixos. A renda preta foi removida com cuidado reverente, cada pedaço de pele exposta, sendo adorada com beijos e toques que faziam Alana estremecer inteira. Eu te quero tanto. Fábio sussurrou contra o pescoço dela. Tanto tempo querendo isso, querendo você. Então me tem. Toda. Alana puxou-o para mais perto, entregando-se completamente. Eles fizeram amor com uma intensidade que ultrapassava o físico. Era a conexão de duas almas que finalmente pararam de lutar contra o inevitável. Era promessa e entrega. Era vulnerabilidade e força. Era tudo que haviam reprimido durante meses, explodindo em ondas de prazer e intimidade absoluta. Depois, deitados, entrelaçados nos lençóis bagunçados, suor esfriando na pele e respirações ainda descompassadas, Fábio segurou o rosto de Alana entre as mãos. Eu te amo. Sei que é cedo demais para dizer isso, que a gente está junto há só 3 semanas, mas é verdade. Eu te amo de um jeito que nunca amei ninguém. Lágrimas brotaram nos olhos de Alana, mas eram lágrimas felizes. Eu também te amo. Acho que amei desde o primeiro dia, só estava com muito medo de admitir. Eles dormiram abraçados naquela noite, e quando o sol nasceu iluminando a cidade, através das janelas enormes, Alana acordou primeiro. Observou Fábio dormindo ao seu lado, o rosto relaxado, o cabelo bagunçado, tão diferente do CEO impecável que todos viam. Ali estava o homem que ela amava, o homem que a conhecia profundamente em todos os níveis, profissional, emocional e agora também físico. Ele abriu os olhos devagar e sorriu ao vê-la acordada. Bom dia, amor. Bom dia. Ela beijou-o suavemente. Fica aqui. Vou fazer café da manhã para a gente. Fábio saiu da cama e voltou 20 minutos depois com uma bandeja contendo café fresco, croissants, frutas e suco de laranja. Eles comeram na cama, rindo e planejando o futuro com um cuidado que não tinham antes. Falaram sobre viajar juntos, sobre conhecer as famílias um do outro, sobre como revelariam o relacionamento para a empresa quando chegasse a hora certa. Nunca imaginei que encontraria alguém assim, Fábio confessou, limpando uma migalha do canto da boca dela. Alguém que me entende em todos os sentidos, que é minha parceira no trabalho, minha confidente, minha amante. Você é tudo, Alana. E você é meu tudo também. Ela respondeu, acreditando pela primeira vez que talvez, só talvez, o amor realmente pudesse vencer todos os medos, que eles conseguiriam fazer aquilo funcionar contra todas as probabilidades. Mas o universo tinha outros planos, e a realidade estava prestes a bater na porta muito mais forte do que imaginavam. A segunda-feira chegou como todas as outras, mas havia algo diferente no ar. Alana percebeu assim que entrou no escritório. Os olhares, discretos, mas definitivamente presentes. A secretária do departamento financeiro, que sempre a cumprimentava com um sorriso, agora apenas acenou com a cabeça, os olhos curiosos demais. 2 analistas que conversavam perto do bebedouro pararam abruptamente quando ela passou, retomando a conversa em sussurros assim que se afastou. Está tudo bem?
Alana perguntou a Carla quando se encontraram na copa durante o intervalo da manhã. Tem certeza que você e o Fábio estão sendo discretos? Carla perguntou baixinho, olhando ao redor para garantir que estavam sozinhas. Por que as pessoas estão comentando? O estômago de Alana se revirou. Comentando o que exatamente? Nada específico ainda, mas tem olhares, sabe? Aqueles sorrisinhos de quem acha que descobriu algo. A Juliana do RH perguntou se você estava namorando. Disse que você estava diferente, mais feliz com aquele brilho de quem está apaixonada. E você respondeu o quê? Que sua vida pessoal não era da conta de ninguém. Carla apertou o braço da amiga. Mas você precisa ter cuidado. As pessoas aqui adoram uma fofoca. Alana passou o resto do dia hiperconsciente de cada movimento. Cada vez que entrava na sala de Fábio para entregar um documento, sentia atenções grudadas nela através das divisórias transparentes. Tentou manter a distância física, a formalidade absoluta, mas era impossível ignorar a química entre eles. Impossível não sorrir quando ele fazia uma piada durante a reunião da tarde. Impossível não sentir a pulsação acelerar quando as mãos dele se tocaram acidentalmente ao pegar o mesmo relatório. A senhora Silva está particularmente eficiente hoje, Fábio comentou durante a apresentação para os diretores, seus olhos encontrando os dela por uma fração de segundo a mais que o necessário. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, curvou os lábios dele, e Alana viu. Viu o olhar trocado entre dois diretores. Viu a sobrancelha erguida da gerente de marketing. Viu o sorriso cúmplice que passava de pessoa em pessoa como um segredo compartilhado. Eles sabiam, ou suspeitavam, e a percepção doeu mais do que ela imaginara. Na quarta-feira, a situação piorou. Alana estava na impressora quando ouviu vozes vindas do corredor adjacente. Reconheceu imediatamente a voz de Paula, a coordenadora de projetos que sempre teve uma quedinha por Fábio. Não é óbvio? A forma como ele a observa, como ele pronuncia o nome dela, totalmente diferente de como trata o resto de nós. A voz de Paula estava carregada de veneno mal disfarçado. Aposto que é por isso que ela foi promovida a executiva tão rápido. Você acha mesmo? Outra voz feminina respondeu. Alana reconheceu como sendo da Beatriz, assistente do departamento jurídico. Tenho certeza. Ninguém chega à executiva em 3 anos sem ter algumas habilidades interpessoais especiais, se é que você me entende. Paula riu, o som cortante e maldoso. E olha, não julgo. Se eu tivesse a oportunidade de dormir com o chefe para garantir meu futuro na empresa, talvez fizesse o mesmo. Alana sentiu o sangue gelar nas veias. As mãos ficaram tão tensas que quase rasgou os papéis que segurava. Era exatamente isso. Exatamente o que ela sempre temeu. Estava sendo reduzida a uma mulher que usou o corpo para subir na carreira, quando na verdade havia trabalhado incansavelmente, ficado até tarde todos os dias, sacrificado finais de semana e feriados para provar seu valor. Ela voltou para sua mesa sem fazer barulho, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos olhos. Não podia chorar. Não ali, não onde todos pudessem ver. Manteve a cabeça baixa, digitando relatórios no piloto automático, tentando não desmoronar. Alana! A voz de Fábio a fez pular. Ele estava parado ao lado da mesa, as sobrancelhas franzidas em preocupação. Está tudo bem? Você está pálida. Estou ótima. A resposta saiu automática, profissional, mas ela não conseguiu encará-lo. Olha para mim. Ele pediu baixinho, inclinando-se ligeiramente. Um gesto pequeno, mas íntimo demais para o ambiente corporativo. O que aconteceu? Alana finalmente ergueu os olhos e viu. Viu a gerente de vendas observando eles da outra sala. Viu 3 estagiários no corredor que pararam de caminhar para olhar. Viu a forma como a proximidade de Fábio, que para qualquer outra pessoa seria normal entre chefe e assistente, de repente parecia carregada de significado oculto. Precisamos manter distância. Ela sussurrou tão baixo que ele quase não ouviu. As pessoas estão percebendo. Fábio se endireitou imediatamente, compreendendo.
Sua expressão voltou à máscara profissional do CEO. Entendido. Pode trazer os relatórios da reunião de amanhã quando estiverem prontos? Sim, senhor. Alana respondeu formalmente e ele se afastou. Mas o estrago já estava feito. Durante o almoço, Alana foi ao banheiro feminino e ouviu duas funcionárias conversando nos boxes. Eles acham que são discretos, mas é tão óbvio. Ele praticamente a devora com os olhos. Pobre coitada da Paula. Ela estava interessada nele há anos. Paula não tinha chance. O chefe claramente prefere o tipo submisso. Sabe, aquele tipo que fica quietinha e obediente. Alana trancou-se num dos boxes, mordendo o punho para não fazer barulho. Cada palavra era uma facada. Cada insinuação destruía um pedaço da reputação que ela havia construído com tanto esforço. Na quinta-feira, aconteceu o pior. Durante uma reunião de departamento, o gerente de operações estava apresentando números trimestrais, quando fez um comentário sobre a necessidade de promover talentos baseando-se puramente em mérito. Precisamos garantir que as promoções sejam justas e transparentes, baseadas em performance real, não em outras qualificações. O olhar dele deslizou brevemente para Alana antes de voltar para a apresentação. Foi rápido, quase imperceptível, mas ela viu. E pior, viu que outras pessoas também viram. Sentiu o peso de 10 pares de olhos se virando para ela, avaliando, julgando. Fábio ficou tenso ao lado dela na mesa de reuniões. Ela podia sentir a raiva emanando dele, mas ele não disse nada. Não podia dizer nada sem confirmar as suspeitas de todos. Depois da reunião, quando todos saíram, Mariana, a coordenadora administrativa, parou ao lado da mesa de Alana. Você está bem? Aquele comentário do Roberto foi bem desnecessário. Estou bem, obrigada. Alana forçou um sorriso. Olha, eu sei que não é da minha conta, mas as pessoas estão falando, e nem sempre são coisas legais. Mariana baixou a voz. Não deixa isso te afetar, tá? Você é boa no que faz, muito boa. Todo mundo que realmente trabalha com você sabe disso. O gesto de gentileza quase quebrou Alana completamente. Mariana apertou seu ombro antes de se afastar, deixando-a sozinha com a percepção dolorosa de que seu maior pesadelo estava se tornando realidade. Sua reputação profissional, que ela havia protegido tão ferozmente, estava começando a rachar sob o peso das especulações e fofocas. E o pior de tudo, ela sabia que havia falhado miseravelmente em manter a discrição que haviam prometido um ao outro. A química entre ela e Fábio era forte demais, evidente demais, impossível de esconder completamente. Cada troca de olhares prolongada, cada sorriso discreto, cada proximidade um segundo além do necessário, tinha sido notado, catalogado, transformado em combustível para as fofocas que agora queimavam sua reputação. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Alana chorou pela primeira vez em anos. Chorou pela injustiça de ser reduzida a um estereótipo. Chorou pelos anos de trabalho duro sendo questionados. Chorou porque, no fundo, sabia que algo precisava mudar. E mudança significava dor. O fim de semana chegou como uma tortura anunciada. Fábio havia mandado mensagens pedindo para se encontrarem, dizendo que precisavam conversar, que sentiu a mudança nela durante a semana. Alana concordou em ir ao apartamento dele no sábado à noite, mas passou o dia inteiro ensaiando mentalmente o que precisava dizer. As palavras que destruiriam os dois, mas que ela acreditava serem necessárias. Quando chegou às 7 da noite, Fábio a recebeu com um abraço apertado. Está me evitando. Mal respondeu minhas mensagens nos últimos dias. O que está acontecendo? Alana se soltou do abraço gentilmente e entrou no apartamento que havia se tornado tão familiar em poucas semanas. O lugar onde havia experimentado tanta felicidade, tanta conexão, tanto amor. E agora seria o cenário de um dos momentos mais difíceis da sua vida. Preciso falar com você, ela disse, a voz já instável. Sobre nós. A expressão de Fábio mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu, substituído por uma tensão que endureceu sua mandíbula. Não, não faz isso. Você nem sabe o que eu vou dizer. Sei sim, está na sua cara, no jeito como me evitou a semana inteira, no jeito como desviou o olhar
Toda vez que tentei falar com você no escritório. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. As fofocas estão te afetando. Não são só fofocas, Fábio. A voz dela saiu mais alta do que pretendia. São minha reputação, minha carreira, anos de trabalho sendo questionados. Você ouviu o que o Roberto disse na reunião? Ele praticamente insinuou na frente de todo mundo que eu fui promovida por outros motivos que não competência. E você sabe que isso não é verdade. Eu sei que não é verdade. Qualquer pessoa com meio neurônio sabe que você foi promovida porque é brilhante, dedicada e incrivelmente competente. Fábio se aproximou, tentando pegar as mãos dela, mas Alana recuou. Mas eles não sabem disso. Eles olham para mim agora e veem a assistente que está dormindo com o chefe. A mulher que usou o corpo para subir na carreira. É exatamente o que eu sempre tive medo que acontecesse. As lágrimas começaram a escorrer, mas ela não tentou limpá-las. Eu não aguento mais, Fábio. Não aguento os olhares, os sussurros, os comentários maldosos. Está me destruindo por dentro. Então a gente enfrenta isso juntos. A gente vai lá e assume publicamente o relacionamento. Mostra para todo mundo que isso é real, que é sério, que não tem nada de errado. Ele deu um passo na direção dela, a voz carregada de desespero. A gente não precisa se esconder. E você acha que isso vai melhorar? Alana riu sem humor. Vai só piorar. Vão dizer que eu te manipulei, que te enganei, que sou uma interesseira. Sua reputação como CEO também vai ser afetada. Vão questionar seu julgamento, sua capacidade de liderar. A empresa inteira vai virar um circo de fofocas. Não me importo com isso. Me importo com você. Com a gente. A voz dele falhou na última palavra. Mas eu me importo. Alana gritou, a dor finalmente explodindo. Eu me importo com minha carreira, com minha dignidade, com poder olhar no espelho e me respeitar. E eu não consigo mais fazer isso, sabendo que todo mundo me vê como a mulher que se vendeu para o chefe. Não consigo, Fábio. Não aguento mais. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Fábio ficou parado no meio da sala, os ombros caídos, os olhos marejados. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, quebrada. Você está terminando com a gente? É isso que está fazendo? Estou tentando salvar o que ainda resta da minha reputação profissional. E da sua também. Alana limpou as lágrimas com as costas da mão. As fofocas estão crescendo. Cada dia que passa, fica pior. Eventualmente isso vai afetar sua liderança na empresa. Os investidores vão começar a questionar. O conselho vai começar a questionar. E eu não posso ser a pessoa que destruiu tudo que você construiu. Você não está destruindo nada. Ele deu 2 passos na direção dela, mas parou quando viu a expressão no rosto de Alana. Você está me salvando, está me fazendo feliz pela primeira vez em anos. Não joga isso fora por causa de fofocas de gente invejosa. Não são só fofocas, é a realidade do mundo em que vivemos. Um mundo que julga mulheres que se relacionam com seus superiores. Um mundo que vai sempre questionar se eu mereci minhas conquistas ou se consegui na cama. A voz dela estava ficando embargada de novo. Eu não posso viver assim. Não posso acordar todo dia e ir trabalhar sabendo que as pessoas estão rindo de mim pelas costas, fazendo piadas sobre como eu consegui subir. Fábio fechou os olhos, a dor absolutamente visível em cada linha do rosto. Quando os abriu novamente, havia lágrimas ali também. Eu te amo, Alana. Te amo como nunca amei outra mulher na vida. Passaria o resto dos meus dias com você se pudesse. Construiria uma vida inteira ao seu lado. A voz dele era pura emoção crua. Mas eu te respeito demais para te segurar se isso está te fazendo sofrer. Se você realmente acredita que a gente precisa terminar, se é isso que vai te fazer feliz e realizada, então eu aceito. Porque o que eu mais quero no mundo é te ver bem, mesmo que isso signifique te perder. As palavras quebraram algo dentro de Alana. Ela queria gritar que não era isso que ia fazê-la feliz, que a única coisa que a fazia verdadeiramente feliz era estar com ele. Mas o medo era maior, o medo de perder tudo que havia construído, de ser para sempre marcada como a mulher que dormiu com o chefe, de nunca mais ser levada a sério profissionalmente. Eu sinto muito, foi tudo que conseguiu dizer. Sinto muito por não ser forte o suficiente para aguentar isso, por não conseguir ignorar o que as pessoas pensam.
Por ser tão covarde. Você não é covarde, você é humana e está protegendo algo que trabalhou a vida inteira para construir. Eu entendo, mesmo odiando, eu entendo. Fábio se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de algo frágil que poderia quebrar. Posso te abraçar? Uma última vez? Alana assentiu, incapaz de falar. Ele a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto no cabelo dela, memorizando o cheiro, a sensação, tudo que estava prestes a perder. Ficaram assim por longos minutos, chorando silenciosamente, segurando um ao outro como se pudessem parar o tempo e evitar o inevitável. Quando finalmente se separaram, Fábio segurou o rosto dela entre as mãos. Eu vou continuar te amando. Não importa o que aconteça, você vai estar aqui. Ele tocou o próprio peito sobre o coração. Sempre. Eu também te amo. Sempre vou amar. Alana se permitiu beijá-lo uma última vez. Um beijo desesperado, salgado de lágrimas, cheio de tudo que estavam perdendo. Um beijo de despedida. Quando ela se afastou, sabia que precisava sair dali imediatamente ou não teria coragem de ir embora nunca mais. Na segunda-feira, voltamos a ser apenas CEO e assistente executiva. Profissionalismo absoluto. Como se nada disso tivesse acontecido. Como se nada disso tivesse acontecido. Ele repetiu, a voz sem vida. Alana pegou a bolsa e caminhou até a porta. Olhou para trás uma última vez e viu Fábio parado no meio da sala, destruído, as lágrimas escorrendo livremente agora. Era a imagem de um homem completamente quebrado, e ela era responsável por isso. Adeus, Fábio. Adeus, meu amor. Ela saiu do apartamento e só conseguiu chegar até o elevador antes de desmoronar completamente. Apoiou-se na parede fria do corredor e chorou como nunca havia chorado antes. Chorou pelo amor que estava deixando para trás. Chorou pela felicidade que havia encontrado e depois destruído com as próprias mãos. Chorou porque havia escolhido a carreira sobre o amor, a segurança sobre a paixão, o medo sobre a coragem. E enquanto o elevador descia os 25 andares, levando-a para longe do homem que amava, Alana carregava no peito a dor de saber que havia tomado a decisão certa pelos motivos errados, ou a decisão errada pelos motivos certos. Ela já nem sabia mais. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da vida de Alana. Segunda-feira, chegou com a crueldade de uma sentença cumprida. Ela entrou no escritório com a cabeça erguida, maquiagem impecável escondendo as olheiras de noites mal dormidas, postura profissional inabalável. Fábio já estava em sua sala quando ela chegou, concentrado no computador, sem levantar os olhos quando ela passou. Bom dia, Sr. Assunção, ela disse, a voz firme apesar do coração despedaçado. Bom dia, senhorita. Silva, os relatórios de ontem estão na sua mesa para revisão. A resposta dele foi igualmente fria, profissional, distante, como se nunca tivessem dividido segredos, sonhos, corpos, almas. E assim começou a tortura diária. Reuniões onde precisavam sentar lado a lado, discutindo números e estratégias com vozes neutras, enquanto o espaço entre eles gritava tudo que não podiam dizer. E-mails formais trocados através do sistema corporativo, cada palavra cuidadosamente escolhida para não revelar nada, além do estritamente profissional. Relatórios entregues com mãos que quase se tocavam, mas nunca se tocavam de verdade, como se houvesse um campo de força invisível impedindo qualquer contato. Você está bem? Carla perguntou na primeira sexta-feira após o término. Você e o Fábio parecem dois zumbis corporativos. O que aconteceu? Terminamos. Foi a coisa certa a fazer. Alana tomou um gole do café frio, incapaz de sentir o gosto de nada nos últimos dias. A coisa certa? Olha para você. Está miserável. E ele está ainda pior. Cancelou 3 reuniões essa semana porque não está conseguindo se concentrar. Vai passar. Para os dois. Mas Alana sabia que era mentira. Não ia passar. A dor não diminuía, só mudava de forma. Acordava com ela, trabalhava com ela, dormia com ela. Era uma companheira constante que se acomodara em seu peito e não tinha intenção de sair. O pior eram os momentos acidentais.
como quando Fábio chegou mais cedo numa terça-feira e encontrou Alana sozinha na copa, fazendo café. Eles ficaram paralisados, encarando um ao outro, e naquele segundo de silêncio carregado, ela viu tudo no rosto dele. A dor, a saudade, o amor ainda muito presente apesar de tudo, e sabia que ele via o mesmo nela. Com licença, ele disse finalmente, dando meia volta e saindo sem o café. Ou como na quinta-feira, quando Alana precisou entregar um documento urgente e suas mãos estavam tão tensas que alguns papéis caíram. Fábio se abaixou ao mesmo tempo que ela para pegar e por um momento ficaram ali, agachados, tão perto que ela podia sentir aquele aroma que ainda a afetava. Ele sussurrou tão baixo que ela quase não ouviu. Eu sinto sua falta. E então se levantou e voltou ao profissionalismo gelado, como se nada tivesse acontecido. As noites eram piores. Alana deitava na cama sozinha, abraçando o travesseiro, lembrando de como era acordar nos braços dele, sentir o calor do corpo dele contra o dela, ouvir as risadas compartilhadas no café da manhã. Seu apartamento parecia menor, mais frio, mais vazio, como se a ausência dele ocupasse mais espaço do que sua presença já tinha ocupado. Fábio não estava melhor. Seus colegas de diretoria comentavam entre si sobre como o CEO parecia distante, menos focado. Ele chegava cada vez mais cedo e saía cada vez mais tarde, como se trabalhar até a exaustão pudesse apagar a dor. Mas não apagava. Só a adiava. Porque toda vez que observava através das divisórias e via Alana trabalhando, concentrada, linda mesmo na tristeza óbvia, seu coração se despedaçava um pouco mais. Na terceira semana, durante uma reunião tensa com investidores japoneses, aconteceu algo que expôs a verdade crua que ambos tentavam esconder. Um dos investidores fez uma pergunta técnica complexa. Fábio começou a responder, mas se perdeu no meio da explicação, algo que nunca havia acontecido antes. Alana, automaticamente, complementou a resposta com a perfeição de quem conhecia cada detalhe do negócio. Seus olhares se encontraram por uma fração de segundo. Naquele momento, os investidores viram a sincronia, a conexão, a parceria perfeita. E um deles comentou em japonês, que Alana entendia perfeitamente. Eles trabalham como se fossem uma pessoa só. Isso é raro. Após a reunião, quando estavam sozinhos organizando os documentos, Fábio quebrou o silêncio. A gente não consegue fingir que isso não existiu. Não conseguimos apagar o que fomos um para o outro. Eu sei, Alana admitiu cansada de lutar. Mas o que você quer que eu faça? As fofocas continuam, só que agora especulam sobre por que estamos tão distantes. É um circo de qualquer jeito. Então que seja um circo pelo motivo certo. A voz dele saiu desesperada. Que seja porque estamos juntos e felizes, não porque estamos separados e miseráveis. Fábio, não. Me escuta. Ele se aproximou determinado. Esses dias foram um inferno. Trabalho não significa nada se eu não tenho você. Sucesso não significa nada se não posso compartilhar com você. Esse escritório, essa empresa, tudo parece vazio sem você ao meu lado de verdade. Eu não aguento mais. Antes que Alana pudesse responder, ele pegou a mão dela e a guiou pelo corredor. Funcionários pararam para observar confusos. Fábio entrou em sua própria sala, abriu uma gaveta da mesa executiva e voltou com algo na mão. Então, diante de todos que observavam através das paredes transparentes, ele ajoelhou-se no chão. O que você está fazendo? Alana sussurrou horrorizada e tocada ao mesmo tempo. As pessoas pararam. Literalmente pararam de andar para observar. Ele abriu uma pequena caixa de veludo, revelando um anel de diamante que brilhava intensamente sob as luzes do escritório. Alana Silva, eu te amo mais do que amo qualquer coisa nesse mundo. Você é minha parceira perfeita, em todos os sentidos. Profissionalmente, você me completa de uma forma que ninguém nunca conseguiu. Emocionalmente, você me entende como ninguém nunca entendeu. E pessoalmente, você é a única pessoa com quem consigo me imaginar passando o resto da vida. As lágrimas começaram a cair do rosto de Alana. Ela podia ouvir sussurros ao redor,
mas não conseguia tirar os olhos dele. Essas últimas semanas me mostraram algo muito claro. Não existe vida sem você. Não existe felicidade sem você. E eu não me importo com fofocas, opiniões, julgamentos. Deixa falarem o que quiserem. A gente vai provar todo santo dia que o que temos é real, que é baseado em respeito, parceria e amor verdadeiro. A voz dele estava embargada agora. Casa comigo e vamos enfrentar tudo juntos. Todas as consequências, todos os desafios, todas as fofocas. Porque juntos a gente aguenta qualquer coisa. Separados a gente não aguenta mais nada. O silêncio no escritório era absoluto. Alana podia sentir 20 pares de olhos fixos neles. Podia imaginar as fofocas que isso geraria. Podia prever os comentários maldosos. Mas quando olhou para Fábio ajoelhado ali, vulnerável, corajoso, declarando seu amor na frente de todo mundo, sem se importar com as consequências, algo se rompeu dentro dela. O medo, o maldito medo que a havia controlado a vida inteira. Sim. A palavra saiu como um sussurro, mas depois mais forte. Sim, 1000 vezes sim. Fábio se levantou tão rápido que quase tropeçou. Colocou o anel no dedo dela com mãos que tremiam e a puxou para um beijo desesperado, apaixonado, cheio de alívio e promessa. Ao redor, alguns funcionários aplaudiram. Outros ficaram boquiabertos. Carla gritou de alegria. Mas Alana e Fábio não ouviram nada disso. Estavam perdidos um no outro, finalmente livres. Quando se separaram, Fábio segurou o rosto dela. A gente vai continuar trabalhando juntos, como CEO e assistente executiva, agora também como marido e mulher. Vamos provar que profissionalismo e amor podem coexistir, que a gente pode ser parceiros em todos os sentidos. Sim, vamos provar. Alana concordou, finalmente acreditando. 6 meses depois, após um casamento pequeno, mas lindo na presença de família e amigos próximos, Alana e Fábio entraram no escritório de mãos dadas. Foi a primeira vez que fizeram isso publicamente. Houve olhares como sempre haveria, mas também houve sorrisos genuínos, parabéns sinceros e o reconhecimento gradual de que aquilo era real. Eles continuaram trabalhando lado a lado, mantendo o profissionalismo durante reuniões, tomando decisões baseadas em mérito, provando dia após dia que o amor não os tornava menos competentes, tornava-os mais fortes. E quando saíam do escritório no fim do dia, de mãos dadas, deixando para trás as fofocas e os julgamentos, eles sabiam uma verdade fundamental. O amor verdadeiro, quando é real, sempre vale qualquer risco. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.